Nilton, hoje a gente tem a presença do Rodrigo Manciel, Isso. psicólogo, já esteve aqui com a gente antes, jornalista. né? Jornalista. Ele é tudo, né? O cara já é bem... É um bombril. É um bombril, né? Exato. Multiuso. Exatamente. Olha, eu vou ter que elogiar, porque a sua cultura é impressionante. Imagina. A gente fica aqui no estúdio ouvindo coisa, é uma metralhadora de informações. Imagina, não A é nossa nada. enciclopédia. A minha presença aqui é uma pequena colaboração, porque se eu sou jornalista, psicólogo, quantas graduações esse cara tem na vida, né? Experiência De profissional. experiência já É a escola da vida, né? É um tesouro. Mas é a convivência com pessoas cultas, como a Priscila, como outras pessoas, como o senhor aí, professor, Aí. e várias outras pessoas. Isso nos é verdade. Isso, E de uma humildade olha, não, que é mas, impressionante. olha, ninguém sabe tudo. A gente está... a nossa vida é um aprendizado. A cada dia que passa, a gente está aprendendo coisas novas, né? Não Mas há tem limite. gente que não aprende a se relacionar. Pois Nunca na vida. São os relacionamentos tóxicos, doentios. Exatamente. E a culpa não é do outro. O universo do oprimido está na mente do opressor. Com Isso é toda Paulo certeza. Freire. É verdade. O universo do oprimido está na mente do opressor. Então, Paulo Freire. quando você se sente oprimido, o opressor detém um domínio, uma manipulação, um poder sobre você, mas a responsabilidade é sua. E eu complemento com Freud. Qual é a sua responsabilidade dentro do caos do qual você se queixa? Exatamente. Qual é a sua responsabilidade dentro do caos do qual você se queixa? Exato. Porque se você se colocar como vítima na relação, onde está a sua responsabilidade? Um exemplo. No consultório, essa semana, eu recebi uma moça que é completamente submissa na relação. E ela disse que o parceiro dela tem as senhas das redes sociais, a senha do celular, a senha do e-mail, a senha do banco, a senha da vida dela. Se você está se relacionando no início do relacionamento, se você abre essa brecha, se você abre essa porta, não é o abusador que impôs isso a você. Você tem escolha. As pessoas podem ser firmes, podem ser fortes. Agora, existem tipos de violência. Existe a violência emocional, que é a violência psicológica, que às vezes traz marcas tão grandes ou tanto quanto expressivas quanto a agressão física. Então a gente está falando de um universo de dor e de sofrimento que muitas vezes fica na dor do silêncio. E muitas vezes é um sofrimento que a própria pessoa causa, né? O assunto hoje é dependência emocional. Rodrigo Manciel, explica pra gente o que é dependência emocional. São as relações abusivas. Primeiro vamos entender a diferença entre paixão e amor. Paixão é uma reação química que tira você do seu normal. É belo, é interessante, mas se você compra seu carro zero hoje, você já desejou seu carro zero. Então, quando você estava batalhando, juntando grana, você olhava o carro X cor branca na rua e você só enxergava aquele carro. Quando você tem, você olha para a garagem, você oferece carona para o vizinho, você lava o carro, você fica apaixonado pelo carro. Passa 3 meses, 4 meses, você nem manda lavar o carro, nem cuida tanto do carro. Paixão é transitória. Tem pesquisa que diz que paixão dura cerca de 2 anos, 2 anos e meio, e o amor não é para sempre, né? É uma escolha. Amor apesar de eu escolho ficar aqui, apesar da pessoa ter esse problema, ser chata, ter essa dificuldade, eu aceito essa imperfeição e escolho estar aqui. A paixão, ela passa. Então existe uma ponte que vai da paixão para o amor. Agora, nessas relações, nem todas são saudáveis. A gente está falando de dependência emocional como se fala de dependência química. Existe abstinência, existe vício. E quando a gente está apaixonado, o nosso cérebro produz, em larga escala, endorfina e serotonina, que são neurotransmissores responsáveis pela sensação de prazer e de bem-estar, que é quando você faz uma atividade física, né, você se sente revigorado, tem um sono de melhor qualidade, acorda mais disposto. Então, a paixão, ela é esse objeto de desejo que, na verdade, não é a pessoa. Uhum. Existe, professor, porque a gente lê isso, tem nas músicas, né? Tem nos romances, né? Tem nas histórias. Uma pessoa que não consiga amar a ninguém, a camarada fala assim, eu nunca amei ninguém, eu nunca me prendi a ninguém, eu nunca gostei de ninguém, assim, por gostar mesmo e tal.
Existe esse perfil de pessoa? Existe. Antigamente chamava beato ou beata, né? Sim. Quem não se casava era visto assim. Hoje, com essa liberdade que a gente tem de relacionamento, você pode ser solteiro, não é feio ser solteiro. E existe a entrega. Olha, o amor romântico, como a gente conhece, ele tem cerca de 300 anos na história da humanidade. Então, ele é muito recente. Então, esse amor romantizado, de ser felizes para sempre, vou dizer para você que é bonito, né? A indústria dos casamentos, os buffets, as igrejas estão com a agenda lotada, mas em contrapartida, o IBGE mostra que o número de divórcios só aumenta. Então, existe essa fantasia bonita para quem escolhe viver isso, que é o casamento, que é o príncipe, a princesa, a cerimônia, o vestido. Mas, na verdade, existe uma necessidade de compreender isso melhor. Porque o amor antes era os relacionamentos, o casamento, era de escolhas para aumentar patrimônio, né? Ele veio dessa experiência. É uma sociedade, uma né? sociedade, exatamente. Isso. Bom, agora, do outro lado, o inverso de tudo isso, né? Aquela pessoa que ama com muita facilidade, né? Aquele amante latino, né? Que, né? Qualquer coisinha ele já apaixona, tal, já começa a mandar flores, né? Ou a moça também começa a mandar cartinha. A gente fala só do homem, mas às vezes a mulher também, né? Se interessa por um homem. Não tem nada de anormal nisso, pelo menos no meu entendimento. Existe esse tipo de pessoa também que se dá bem com todo mundo, digamos assim, que é dispersivo, né? Tem gente que nem termina um relacionamento e a já gente brinca que pula de galho em galho, isso, né? Mas como é que é qual é o perfil dessa pessoa, né? Qual é a definição de uma pessoa assim? Ela é feliz, é infeliz, ela não tá nem aí, é indiferente, não é? Por que ela fica de galho em galho? Eu gostaria de chamar a atenção para a definição de felicidade. Eu acho muito interessante sobre isso. Felicidade não existe, podemos pensar assim. Porque a felicidade é algo para sempre, é algo felizes para sempre. Eu estou feliz, eu serei feliz quando eu comprar meu apartamento. Eu serei feliz quando eu trocar de carro, quando eu subir de cargo. Não, você tem que ser feliz agora. Então, a vida é essa roda gigante. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo, mas a mídia vende a propaganda da família perfeita, da margarina, né? Se você tiver esse celular X sensacional, você vai ter status, você vai ter poder. Então, existe a propaganda da felicidade. Então, cuidado com isso. Felicidade, a gente pode associar mais a um estado de satisfação. Eu estou satisfeito neste momento, mas a vida é outra história. A dor é importante. E quando não se vive a dor, comentando a sua pergunta, quando você não vive o processo do luto, quando você pula de galho em galho, de relacionamento para relacionamento, você não tem tempo de viver a dor. E o que a gente não quer hoje é viver a dor, o sofrimento. A gente vive numa sociedade hedonista. O que é hedonista? É o prazer a qualquer custo. Não pode... As crianças não podem ser frustradas. A gente não pode ser frustrado. Peraí. Mas a dor, o sofrimento fazem parte da vida. E falando de relacionamentos tóxicos, neste caso, é uma escolha sua sair dessa relação. Quanto tempo da sua vida você já perdeu nesses relacionamentos? Quanto tempo você vai perder na sua vida nesses relacionamentos? Porque o casal não cuida um do outro. O casal cuida da relação. Quando se pensa em cuidar um do outro, é uma coisa muito paternal, muito maternal. Cada um é feliz. Eu sou feliz, você é feliz. Nós unimos essa felicidade e construímos algo juntos. Nós cuidamos da nossa relação, porque eu sou o senhor do que sou e você é senhor do que é. Então nós juntamos a nossa riqueza e prosperamos emocionalmente. Agora, saindo um pouco dessa... Tem alguma pergunta? Tem pergunta do ouvinte. Só para matar esse assunto aqui, fugindo um pouco dessa chamada relação eros, né? Homem, mulher, tá? O amor, essa paixão, é um relacionamento de homem para mulher, de macho para fêmea. Mas tem também alguns comportamentos, digamos assim,
muito próximos disso, que a gente poderia até, quem sabe, chamar de idolatria, né? Aquela pessoa que gosta do Messi, e que gosta do Neymar, e que gosta do cantor fulano de tal, e que gosta, entendeu? Que é apaixonada. Você entra no quarto da menina, tá cheio de fotografia lá do Tom Cruise, não sei mais quem, né? Aquele que escreve o nome do time dele em tudo que é lugar, usa a roupa do jogador. Né? Como é que é? Isso é fanatismo? É amor? É paixão? Como é que definimos um comportamento desse? Então, a gente não pode se relacionar com super-heróis, né? Porque a gente se relaciona com pessoas sem capa, pessoas sem armadura. Então, quando você determina, você projeta para o seu objeto de desejo algo a mais do que ele é, você fantasia. Então, você cria uma relação que não é verdadeira. Então, a pessoa, se a pessoa é tão boa quanto você acredita que seja, por que ela te faz sofrer tanto? São dados de realidade. Então, na psicoterapia, que é indicada para casos assim, a pessoa primeiro tem um choque de realidade, igual o dependente químico. O primeiro passo é reconhecer, eu sou dependente, eu sou alcoólatra, eu sou viciado. Isso é o primeiro passo, é primordial você reconhecer que você está naquela situação. Então, sair dessas relações tóxicas é um processo que é muito difícil. É muito difícil. Separação, por exemplo. Eu tenho casos no consultório de pessoas que são decididas, elas querem e são capazes de perder bens, de perder conforto, de sair com a roupa do corpo e são determinadas. E os filhos, tem tanta coisa que a gente pensa durante uma relação, não só na gente, mas o que a sociedade vai pensar de mim, o que os meus pais vão pensar de mim, isso é certo, isso é errado. Então tem pessoas que conseguem fazer, tem pessoas que precisam de ajuda para fazer quando é o caso que seja feita uma separação. Agora, ninguém é responsabilidade pela felicidade de ninguém. Se a sua felicidade está no outro, é um sinal de alerta. Você tem que ser feliz sozinho. Isso é a coisa mais difícil na sociedade hoje. Você vai ao cinema sozinho? Você é capaz de curtir um evento social sozinho ou com amigos? A pessoa vai criando uma dependência tão grande do outro que o outro manipula. Você vai vestir essa roupa, você não vai vestir essa roupa. Isso. E essa idolatria por ídolos, né, do esporte, da música, né, até às vezes da religião, né, vamos abrir o jogo, né, a pessoa cria uma certa dependência emocional em relação a outra, né, que às vezes nem conhece, né? Interessante isso. As pessoas estão se matando na porta do campo de futebol, né? Às vezes, uma torcida brigando com a mesma torcida. Quer dizer, essa neurose coletiva, isso tudo em função de um jogo que vai durar 90 minutos, vai acabar, semana que vem tem outro jogo, na outra semana tem outro jogo, né? Como é que é isso? Isso é ancestral e está na infância. Na infância você precisa de modelos para você seguir. Então você elege seu super-herói, você elege seu time e você defende isso como seu. Você reconhece como seu, é um processo de identificação. Então a partir do momento em que você compra essa ideia, esse personagem, você luta e você briga com isso. Agora, a gente não é criança para sempre. A gente precisa dividir esse momento do lúdico, do aproveitar, que é importante para o desenvolvimento, é importante ter essa torcida, ter esses heróis, mas não é para sempre, né? Tá certo. Tem ouvinte aí, Priscila? Tem, a Raqueline de Interlândia, ela mandou um áudio aqui, vamos ouvir. Vamos ouvir a Raqueline. Boa noite. A pessoa que fala muito da outra pessoa que gosta, é amor de verdade, sim ou não? Gostaria de saber. Porque eu gosto que uma pessoa na igreja, eu não consigo tirar o olhar dele. E aí, o amor, quando a pessoa fica calada, quando a pessoa não fica sem graça, é um amor verdadeiro, sim ou não? É a pergunta da Raqueline de Interlândia. Raqueline de Interlândia. Tá apaixonada, não é amor, não. Você tá muito apaixonada. Se você tem comportamentos como, por exemplo, estar num lugar público, e aí você olha uma pessoa de costas, você fala assim, é ele. Se passa alguém com perfume parecido, você fala, nossa, me lembrei dele. Se você, pelo seu primeiro pensamento da manhã, é ele. Se você tem necessidade de visualizar as redes sociais para ver se ele manda um oi, para ver se ele manda uma mensagem, se você fica visualizando fotos, se você respira essa pessoa e quando vê o coração bate forte, tremedeira, suor,
Você está muito apaixonada. Não é ruim estar apaixonado. É uma sensação maravilhosa. Só ter cuidado, porque o cérebro tem uma espécie, vamos falar assim, de febre. Então você dá uma delirada. Mas fala a verdade, é a melhor sensação que existe, né? Registrando também a presença do Walter Rosa, lá de Houston nos ouvindo, Texas, né? Pois é, lá Texas. nos Estados E a Unidos. Maria Nilza também aqui nos acompanhando. Rodrigo, aproveitando esse gancho do amor, da paixão, né? Existe... muitas vezes o amor pode começar na paixão, né? Mas existe amor sem paixão? Existe. Existe um sentimento sólido, né? A paixão é muito ilusão. Na verdade, quando você está apaixonado, você não está apaixonado pela pessoa. Você está apaixonado pelo que você deseja que a outra pessoa seja. Então, você olha para a pessoa não tem nada a ver com aquilo que você imagina, mas você projeta ali seus sonhos, seu futuro, seu sentimento, como se a pessoa fosse aquilo. Então, quando você descobre que a pessoa real é diferente da pessoa idealizada, aí você tem um choque de realidade. Nesse momento, você escolhe ficar com essa pessoa real, que não é aquela que você fantasiou na paixão, ou você toma outro rumo. No início dessa conversa aqui, o senhor falou do atendimento a uma pessoa em Goiânia, não é, que está numa dependência tão grande. Podemos até, uma coisa até análoga à escravidão, não é? Uma escravidão moderna, né? Dos tempos modernos. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu faço o que precisar para ficar com o fulano ou com a fulana. Faço qualquer coisa por ele ou por ela, né? O que é isso, né? Isso é uma paixão doentia, né? Isso tem jeito de tratar, tem como olhar isso, né? Porque às vezes nem há correspondência, geralmente não há a correspondência. Tanto é que a pessoa ela vai se diminuindo, né? Diante daquele amor, daquela paixão, daquela coisa. Como tratar uma situação dessa? A pessoa vai se anulando, né? E você falou tão bem escravidão. Escravidão é servir o outro sem ter nenhum benefício, sem ter nada em troca. Então a pessoa, na fantasia, ela acredita que ela está num relacionamento que tem troca, mas ela espera ela tem esperança de... Então ela se sente culpada. Não, ele briga comigo, um exemplo, ele briga comigo, mas eu tô errada. Aí vai gerando uma sensação de culpa, como se a pessoa que está intoxicada emocionalmente fosse a pior pessoa do mundo. Isso é destrutivo. Autoimagem, autoestima, a pessoa nessa escravidão emocional, ela vai... O caminho é a morte, é a destruição. Agora a pessoa, nessa situação, não sei se é geral, mas pelo menos em grande parte, a pessoa fica cega, né? Surda e muda. Ela não escuta ninguém, não fala com ninguém, não obedece a ninguém, não concorda com ninguém. Ela tem uma coisa fixa, né? Naquele objetivo dela. E aí? Isso é um exemplo que a gente tem nas nossas rodas de amigos, por exemplo. Fulano começou a namorar, aí a pessoa se retira do grupo e fica fixamente com aquele parceiro ou parceira e sai da cena social, e sai do convívio, e aí não participa mais de nenhum grupo e se afasta. Quando termina um relacionamento, por exemplo, volta. E aí a coisa já passou, já mudou. Então é preciso se analisar, se perguntando, o meu relacionamento está me tirando do convívio social? Está me tirando da minha família? Porque você falou muito bem de escravidão, e escravidão a gente entende também que é uma prisão. Tá certo. Interessante, né? Porque são fatos do dia a dia, né? Nós convivemos com isso aí. Às vezes pode imaginar que isso é coisa de novela, de rádio, né? de revista, de filme. Não é. A vida real mostra isso diário e constantemente. E você falou anteriormente uma questão interessante que eu gostaria de complementar. Você falou assim, essa idealização dos mitos, né? Dos ídolos. Em alguns casos, a pessoa tem uma autoestima tão baixa, ela se reconhece tão inferiorizada que o outro passa a ser esse mito, esse herói. Sabe, na minha infância, no meu processo de desenvolvimento, eu fui tão pormenorizado, fui tão estigmatizado, minha vida foi tão sofrida que qualquer outra pessoa tá bom demais para mim. A pessoa é muito importante para mim, é mais do que eu mereço. Tá errado. Agora, dentro das chamadas relações sociais, esse é um leque, né, difuso, né? Porque tem, por exemplo, relações políticas, né? A pessoa
acha que o político X é o salvador da pátria, né? Esse. Todo ano de eleição é assim, né? A gente espera que realmente alguém venha salvar a pátria, isso. Né? E essa frustração que às vezes sempre vem, né? A pessoa fala, puxa vida, não era aquilo, né, que eu imaginei no início, né, da campanha, quando o fulano ou a fulana, né, pregava, anunciava seus projetos, e de repente o tempo passou e eu não vi nada ser mudado. Né? E esse sentimento de frustração na pessoa, como é que é isso? Isso é paixão. Quando você escolhe um político para votar, por exemplo, você deposita nele sua confiança e você se apaixona pelas promessas de governo, pela plataforma, pelas ideias. Você escolhe, você tem 5, 6 candidatos, por exemplo, você escolhe você elege para se apaixonar, e você acompanha os debates, você dá uma olhada no partido, no histórico, na trajetória, na biografia. É a mesma base das relações interpessoais afetivas. A paixão, deste modo que a gente está discutindo aqui, ela serve para qualquer coisa. Desde um sapato que a mulher escolhe na vitrine da loja, existe o processo de paixão. Só que a mulher é diferente, né? Quando o homem escolhe um sapato, geralmente o homem tem 3, um tênis, um sapato, um sapatênis e às vezes um chinelo, né? Básico, 4. Agora a mulher tem quantos ela puder ter. Isso. E pro cérebro da mulher é tão difícil escolher, porque quando ela pensa numa roupa, por exemplo, na vitrine da loja, ela imagina, será que eu não vou ficar muito vulgar? Acho que eu tô gorda demais. O que meu marido vai pensar? E eu acho que a minha amiga tem uma roupa parecida. Será que está na moda? Então, não pensem-se no seu prazer. É tanta regra para seguir. Agora, o homem, dá o sapato aí. Qual o sapato? Mais barato. E resolveu. Bom, atenção, mulheres, né? Isso é apenas uma entrevista. É ilustrativo. Isso é apenas ilustrativo. Mas é a realidade que nós vivemos. Às vezes até a mulher fala, eu fui convidado para ir ao casamento, mas eu não tem roupa, não tem sapato. Já ouvi isso. É ilustrativo. Não tenho vestido para usar. Exato. Às vezes só usou uma vez, né? Um ano passado, né? É ilustrativo, mas é baseado numa pesquisa da Unesp. Isso, é real, né? De Araraquara, que mostra o seguinte, na ancestralidade, o homem primitivo, né, que morava na caverna, ele saía para caçar. Então, quando ele voltava com a presa abatida, ele primeiro se servia. Isso. Depois ele passava a comida para os outros machos mais velhos, depois as crianças e, por último, as mulheres. Isso. Então, o homem, ele é mais focado nas decisões. E a mulher pensa em todo mundo, espera por todo mundo, depois ela pensa nela, né? Já é natural, né? Da mulher mesmo. Pensar em tudo. Mas agora eu queria fazer uma pergunta para o senhor, professor, porque desde que existem as relações humanas, desde que o mundo é mundo, digamos assim, existem o amor, a paixão, né, a idolatria, essas coisas todas, né? Agora, nós vivemos na era da informação, da tecnologia, né, de essa parafernália de equipamentos, né, de aparelhos, né? Isso, de alguma forma, influenciou, né, nesses relacionamentos humanos? Ou paixão continua sendo paixão, amor continua sendo amor? É como se fosse uma bola de cristal, né? Você vê a vida do outro. Isso era inimaginável anos atrás. Só fazer uma ressalva no que eu falei agora há pouco, senão as mulheres vão ficar muito bravas. Eu falei que as mulheres pensam nos outros. Não. As mulheres têm essa escolha. Eu falei de uma pesquisa que mostra comportamento ancestral. Mas hoje o empoderamento feminino, a mulher que trabalha, a mulher que estuda, a mulher preparada, ela toma as suas decisões, ok? Ponto. Correto. Agora, as redes sociais, elas conectam pessoas, elas aproximam pessoas. Hoje você tem um aplicativo de relacionamento na tela do seu celular que você pode acionar quando você quiser. Se é bom, se é ruim, isso vai depender de como você usa. Eu tenho no consultório histórias de pessoas que se decepcionaram, que se quebraram em relacionamentos virtuais, que foram um fracasso. Na foto era uma pessoa, pessoalmente outra pessoa, e foi uma frustração. E tem um caso de pessoas que se conheceram, que se encaixaram, que se casaram, tiveram filhos. Então, existe essa facilidade, mas a dose é que faz a diferença. Né? Eu sou da época das revistas, né? Revista Contigo, revista... Né? As pessoas se correspondiam pelas revistas, né? Era um mês. Por carta. Eu conheci uma pessoa que ia lá, Joel, né? Ele já não está mais vivo, mas
ele se casou com uma menina lá de João Pessoa. Ó. Se conheceram por correspondência de revista, né? Cartinha pra lá, cartinha pra cá, cartinha pra lá. E um dia ele foi lá na Paraíba conhecer a família da mãe, acabou se casando com ela, né? Quer dizer, a modernidade chegou, mas não tem muita diferença, né? Desse tipo de empatia, né? Uma pessoa gostar da outra. Antigamente tinha uns consultórios sentimentais, aquela coluna do jornal que era mais lida, exatamente, né? Pelas pessoas apaixonadas, e aí um profissional respondia, né? Querido leitor... Conselheiro sentimental. Isso, exatamente, conselheiro sentimental. Então você escrevia, você esperava muito. Hoje você digita no YouTube, isso, e aí vem uma sequência, uma na lista. tela, né? Como você fazer isso? Tutorial de se apaixonar, tutorial de esquecer uma paixão. Então você tem tudo e é muita informação. Eu já disse aqui numa outra entrevista que uma criança hoje, ela tem mais informação do que um imperador há 3.000 anos atrás. Isso. E a gente acessa essas informações, só que a gente pensa que a gente tem um conhecimento, né, profundo, denso sobre isso, só que o cérebro absorve minimamente. Agora, professor, um amor desfeito, né, um relacionamento interrompido, ele deixa marcas, cicatrizes, né, deixa coisas que às vezes não são superáveis. Como tratar isso, né? Como se superar, né? Uma moça que saiu do relacionamento com um rapaz também, que às vezes, né, fica com aquele sentimento, onde é que eu errei, né? A culpa não foi minha, ou foi minha, né? Por que não deu certo? Se você me permite uma brincadeira... Fica à vontade. Vou perguntar para vocês, qual é o mercado que mais fatura hoje na música? São as canções de coração partido. Isso, é verdade. Essas fazem sucesso desde sempre. Mexe com o ego de muita gente. Mexe com o ego. Olha, do sertanejo ao jazz, a todas os tipos de música, o coração partido é o tema que mais vende. Lembrei aqui, por acaso, de Elvis Presley. Isso. Nossa, aquela canção que dói o coração, que dói a alma. Então essas histórias são histórias de frustração. Você pode estar casado hoje, mas se lembrar daquela paixão lá da adolescência que não deu certo. Isso. E aí, essa é uma longa história. Aliás, cada um de nós é uma longa história, né? Tá certinho. Tem gente que soma traumas, né? Você pega um trauma, soma com o outro e vai somatizando aqueles traumas. Tem o remédio para isso? Acaba entrando no relacionamento. A pessoa que sai de uma dificuldade dessa, ela fala, meu mundo acabou, o meu mundo caiu, eu não vou gostar de mais ninguém, eu não quero mais saber de relacionamento. Já falei isso demais na vida. Já sofri. Olha, quem nunca? Abrindo corações aqui na rádio, hein? Já sofri demais. E de repente... Já sofri demais. Como é que as pessoas se superam? Mas ele é amargo. Ele chama psicoterapia, que é você tocar na ferida, falar sobre o que dói, você chorar, você sofrer, mas assim, ressignificar, tratar. Existe esse remédio, sim. Quando você fala sobre os seus sentimentos, você verbaliza, você vomita. Esse processo da ânsia de vômito, de vomitar, é muito angustiante, é chato. Mas depois que você vomita, você vê o que você vomitou simbolicamente, você sabe do que você está falando, qual é o seu sentimento e onde organizar esses sentimentos. A gente tem um turbilhão de emoções e às vezes o tempo passa, você não dá atenção a isso se mistura. Então quando você... É igual quarto, quando você organiza, você se sente muito melhor. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Existe uma pessoa incapaz de amar? Existe esse tipo de... Desculpa o termo, de brutalidade, não é? Existencial, a pessoa fala... Você poderia fazer uma pergunta fácil, por favor? Eu sou psicólogo, nunca milagre eu ainda não faço. Nunca amei, não quero amar ninguém, não quero saber, eu quero cuidar da minha vida, eu não quero saber de... O senhor já falou dos beatos e beatas, né? Mas existem esses corações fechados, né? Empedernecidos, né? Você só dá o que você recebeu. Isso. Então, por exemplo, qual foi a sua relação com seus pais? Às vezes, seus pais não te deram muito ou te deram pouco. Você aprendeu a afetividade daquela forma, sem abraço, sem uma conversa. Mas o que eles receberam dos pais deles? Talvez não tenha sido o mínimo que você recebeu. Talvez eles fizeram das tripas coração por você muito mais que eles receberam dos pais. Então, às vezes, uma educação muito repressora, muito severa, cria pessoas
embrutecidas, pessoas secas, pessoas muito caladas, que têm dificuldade de expressar. Então essa questão, foi importante você lembrar, precisa ser avaliada no relacionamento do casal. Ah, fulano de tal não me dá atenção. Mas qual é a história dessa pessoa que está com você? Isso é importante. Um outro exemplo aqui. As linguagens secretas do amor. Existe um homem que trabalha o dia inteiro, o mês inteiro, dedicado ao trabalho, faz hora extra, leva trabalho para casa de madrugada, para no final do mês oferecer para a esposa dele os melhores presentes, mais caros, os jantares mais sofisticados. Mas a mulher dele pensa o seguinte: eu queria tanto que ele me elogiasse, que ele me enxergasse, que ele fizesse carinho em mim, que ele me tocasse. Mas na cabeça desse homem, ele está fazendo tudo o que ele pode. Isso. São as linguagens do amor. Ele é provedor e ela tem a necessidade do toque físico, do elogio. Então, os casais precisam se entender qual é a linguagem do amor do outro, o que ele faz por mim e o que eu espero que ele faça por mim, o que eu gostaria. Quando existe esse encaixe do casal, as coisas melhoram muito. E na terapia de casais, a gente trabalha isso como tema básico. Isso aí, tem muita gente aqui também elogiando a entrevista, né? A Roberta, a Divina, na verdade, ela mandou uma pergunta aqui. Eu estou acompanhando o programa, mas não consegui ouvir o nome do entrevistado. O entrevistado é o Rodrigo Mancil, respondi para ela. É psicólogo, tá aqui com a gente falando sobre vários temas aí relacionados ao sentimento, né? A vida em si. Ela elogiou, Rodrigo, a sua linha de raciocínio, né? Essas explicações aqui que você tem mandado aqui para ela, né? Obrigado, fico satisfeito de compartilhar essas informações. É tão importante porque a informação de consultório é tão cara, né? Plano de saúde é tão difícil, até que você precisa, plano de saúde, qualquer plano, você precisa do encaminhamento do médico, geralmente do psiquiatra, e você tem uma quantidade de sessões para ser atendido. Isso. Uma vida, às vezes, não se encaixa em tantas sessões, né? Isso. Em X sessões. E o consultório particular, de maneira geral, ele é caro porque o psicólogo faz uma formação, várias formações que são caras, né? Então, existe um preço. Então, eu fico muito satisfeito quando eu venho a público, em veículos de comunicação, falar sobre psicologia, porque, claro, que é superficial, mas a gente atinge a massa, a gente atinge pessoas que estão aí do outro lado. No mínimo vai fazer eles pensarem, né? É que muitas dessas pessoas não teriam acesso, né, ao consultório, né? Você falou uma coisa interessante, pensar. Quando a gente pensa, a gente muda tudo, porque a psicologia ela vem da filosofia. Quando o homem começou a pensar, a questionar a realidade, ele criou essa raiz da psicologia, que é a mesma coisa. Você está num problema, ok, então para de lamentar, para de sofrer, é inevitável, mas permanecer no sofrimento é uma questão de escolha. Registrando também a presença do Alexandre de Joanápolis, mandou um oi aqui pra gente, Nilton. Nosso tempo já tá acabando, a gente já tá se esgotando. Rodrigo, passa muito rápido o tempo quando você vem aqui. Priscila, eu tinha uma pergunta para você sobre o seu recém-casamento, mas a gente deixa para a próxima, né? Deixa para lá essa pergunta. Priscila tá aí, lua de mel. Muito obrigada ainda, né? mais uma vez, Rodrigo, por ter vindo aqui. Virá outras vezes, com certeza, Nosso né? convidado. Aliás, independe de convite, não há necessidade ele tá querendo de convidar. fixar um horário aqui, dar um crachá para ele. Então, vamos trabalhar essa ideia aí, com toda certeza. Para nós é um prêmio, né? Para mim é sempre um aprendizado, pessoas como vocês... Isso. Como você, que ensinam tanto. Cada vez que eu venho aqui, eu piro o cabeção e falo, gente, como é que esse cara tem tanta cultura assim? Imagina, não é nada disso, não. Obrigado, tem muito mais aí ainda escondido. Tá bom, vamos trabalhar juntos, né? Vamos trabalhar juntos, né? Vamos trabalhar juntos, né? Vamos trabalhar.